Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10 mil inscritos. Vou deixar meu relato real sobre o encontro que tive com esta criatura. Em 2006 eu morava no sítio em Vargem SP. Trabalhava em uma olaria de tijolos, onde tinha amigos que moravam e trabalhavam também neste mesmo local. O pai do meu amigo, que também trabalhava no local, era um feiticeiro e tudo que falava geralmente acontecia. Em uma sexta-feira de quaresma, lua cheia, nós estávamos conversando no forno de tijolos à noite, próximo a 00, ele queimava forno, tijolos, e passava a noite no forno para não deixar apagar. Eu estava conversando com ele, quando já achei tarde demais e disse: Zé, vou embora porque é tarde já, amanhã nós conversamos mais. Disse isso porque todo dia eu ia lá, éramos amigos, eu e o filho dele saímos direito. No que eu disse isso a ele falou: rapaz, não vá embora não, melhor você dormir aqui mesmo, não vá que você vai ver as coisas no meio do caminho. Eu nem liguei. Falei: tô indo amanhã, a gente se fala. Peguei e sai. Chegando numa encruzilhada, me pula na minha frente um lobisomem, isso mesmo. O bicho tipos do anjo da noite, uns 2 metros de altura, bem forte, dentes enormes, e olhos vermelhos, isso bem de pertinho de mim, coisa de uns 3 metros de distância. Eu travei, congelei vendo aquilo na minha frente. O bicho me encarava, rosnava babando pra mim. Porém não me atacou, foi super rápido, coisa de uns 20 segundos, mas estes segundos pareciam horas pelo meu medo. Após me encarar e rosnar pra mim, ele pulou na mata, e saiu numa velocidade sobrenatural, incrível. Cheguei em casa desesperado, disse ao meu pai e ele disse que talvez fosse um lobisomem, e pra mim não andar fora de hora na quaresma. Bom, no outro dia, fui novamente na casa dos meus amigos na olaria. Aí assim que o Zé me viu, ele me disse sem eu nem ter comentado com ninguém o ocorrido: eu falei que você ia ver as coisas. Eu creio que o lobisomem em questão era ele, por isso não me atacou, já que ele é um feiticeiro. Os lobisomens, tanto pactuados como os de linhagens, vivem em sítios e fazendas, locais de muita mata e pacatos. Bom, este é meu relato, uma história real que aconteceu comigo, e não desejo pra ninguém. Segundo relato. Oi gente. Vim relatar a vocês o que aconteceu comigo e eu nunca duvidei do sobrenatural. Eu morro de medo de quaresma. E conto sobre de lobisomem. Então tudo aconteceu de uma forma que eu estou assustado e com medo. Olha que são 14h01 e ainda tô super assustada. Vamos lá. Meus pais sempre quis ter um pedaço de terra, para passarmos os finais de semana lá. Enfim, Deus abençoou, eles trabalharam e com muito custo, comprou e detalha um sítio no meio do breu, e longe da cidade. Temos vizinhos por toda parte, mas sítio longes um do outro, e meu pai passa a maior parte do tempo lá, já é aposentado e agora é só lazer. Então ele saiu ontem por volta de 8 da manhã, para ir para o sítio para acabar de construir. Detalhe, o sítio está com a base construída, tudo fechado, com trancas. Mas o sítio ainda não é cercado, então ele foi para cercar e acabar de fazer a varanda. Meu pai então passou o dia inteiro lá, iria dormir e no outro dia, que era hoje, ela ia vir embora. E anoiteceu, minha mãe ligando pro meu pai e nada dele atender. Aí ela ficou preocupada, e me mandou ir até lá. Como eu disse acima, eu super acredito, não gosto nem de brincar, porém nunca tinha visto nada, só relatos. Quando minha mãe começou a ligar para meu pai era 20 até umas 20h30 ela ligava e nada dele retornar. Então ela falou: você, pega a moto e vai atrás do seu pai, tô preocupada. E assim eu fui, só que tinha acabado de chegar do trabalho, tava suada, tava super cansada. Tomei banho, um café e saí por volta de 21h15, que na minha cabeça criatura só saí depois de meia-noite. Então peguei a estrada e fui pedindo a Deus proteção, pois eu sou cagona pra essas coisas. KKKKK. Então saí da cidade e peguei a zona rural.
tudo escuro, só mato na minha volta. Quando eu saí da BR e entrei nessa rua de terra, saiu um senhor alto, magro, barba grande, cabeça branca com um chapéu na mão. E foi assim do nada, eu não esperava essa saída repentina. Só não atropelei porque estava devagar. Ele saiu do nada na minha frente, eu parei assim assustada, na frente dele. E ele me perguntou quantas horas. Eu peguei meu telefone na mochila, e quando eu fui falar pra ele as horas, que era exatamente 23, ele falou: cuidado, aqui nesse mato é escuro. E eu perguntei: e o senhor não tem medo de andar aqui sozinho? Ele disse: não, minha filha, sempre morei por aqui. Tá vendo aquela casa ali? Moro lá mesmo com a minha mãe. Vim dar uma olhada porque ela saiu pra buscar lenha e até agora não voltou. Aí na minha cabeça pensei: quem que busca lenha à noite? Aí falei: fique com Deus, preciso ir. E ele não falou mais nada. Ele me deu uma olhada e saiu. E eu esperei ele sair andando na minha frente. E logo depois ele entrou no mato de novo e sumiu aí. Perna pra quem tem. Acelerei a moto e quando virou à minha direita era uma ladeira. Mesmo com a moto derrapando, consegui manobrar e subir. Nisso meu telefone tocou. Era minha mãe sem notícias do meu pai, já estava tarde. Coloquei no viva voz porque estava com muita medo e quase 23h30. E nisso minha mãe perguntou onde você está, que ainda não chegou. Quando escutamos um uivo e ele falou correndo depressa que isso não é cachorro. E nisso estava me sentindo observada, e do nada começou uma ventania, e o uivo foi ficando mais tenso. Veio um cheiro de carne quando perde, sabe? Com peixe podre, e eu ouvia pisadas pesadas. Nisso eu já me paralisei, sabe essas valas de BR? Nisso eu já desci da moto e me joguei ali naquela vala, e aquilo fazia um barulho com as orelhas, parecia estar batendo palmas, e veio fungando por lado da moto. Nisso uma luz alta de farol, que clareou a rua inteira. Acredito que quem tava lá dentro viu a coisa e buzinou pra assustar. E nisso o motorista perguntou se eu estava bem, se estava perdida. Não falei uma palavra, o medo é foda, credo. Me perguntou onde eu morava, e o que eu estava fazendo isso naquelas horas, e sozinha eu expliquei o que estava acontecendo e eles me levaram para o sítio. Aí desceram as escadas. Chamou pelo meu pai a gente. Detalhe: faltavam umas 2 casas para chegar no nosso sítio, porém como eu paralisei com o uivo, eu me joguei na vala e ali eu fiquei. Então eles procuraram e achou, porém quando o guarda, o motorista, era a polícia ambiental que recebeu denúncias que ali tinha uma onça matando gados e porcos. Então eles foram averiguar, e viu a coisa perto da minha moto fungando e buzinou, e aquilo saiu correndo pro mato. Então quando eles olharam na janela, meu pai estava deitado, parecia desmaiado. Foi quando eu escutei eles conversando e vi que se tratavam do meu pai. Aí na hora eu lembrei das chaves e fui abrir. Quando eu cheguei no sofá, ele estava delirando, falando que o porco estava lá, mas que ele não criava porco. Aí um dos guardas falou: vou até o carro pedir ajuda pra guarnição. Aí nisso minha mãe ligou, e eu expliquei como ele tava e ela falou: tira a glicose. Do jeito que seu pai não deve ter comido. E aí a glicose caiu. E realmente tava 49. Aí o guarda tinha um doce de banana no bolso e deu para o meu pai. Foi quando ele foi voltando, e pôde contar o que aconteceu. Ele fala que ele tava na varanda quando uma senhora pediu um gole de café e pediu meu pai se podia buscar uns gravetos de lenha no terreno ali. E meu pai falou que podia. Aí ela perguntou ao meu pai se ele era sozinho e ele falou que não. Aí que do nada ela perguntou se ela acredita em histórias de lobisomem e que meu pai falou que acreditava sim. Aí diz que ela falou que estava feliz, pois o povoado na terra dela estava crescendo. Os guardas disse que éramos nós a vizinhança. E nisso o guarda perguntou: o senhor falou de porco, porém o senhor cria? Meu pai falou: não, meu filho. Eu depois que dei café àquela senhora, ela se dispôs a passar por aqui, e adentrou naquela região da mata. E eu tava com fome e fui lá dentro pegar uns pão de queijo e pãozinho que eu trouxe. Eu ia fazer café, mas lembrei que o gás mais cedo acabou, então adiei meu almoço e quis lanchar. Aí lembrei que não tinha mais café e que tinha que pegar lenha. Foi quando eu desci e vi uma sombra de um bicho. Achei que era onça, mas era preto, olhos chamemos de amarelo. Deitava no mato rolando e eu tava numa fraqueza, uma saideira. E nisso escuta um uivo e lembro que corri aqui pra dentro, fechei as janelas com cadeado, peguei um pãozinho de cebola e tomei com água.
Lembrei que a janela da cozinha estava aberta, nisso vi que eu já não estava bem, me senti observado e um vulto preto correndo em volta da casa e eu consegui fechar. Só não consegui trancar o cadeado e depois disso apaguei e estou acordando com VCS. E gente, os guardas perguntaram as horas que ele viu a coisas rolando, ele falou que era não sabe, mas era tarde. E nisso todos nós escutamos a coisa parecia voltar, só que agora, nos sítios ao lado onde tinha criação de galinha. Meu pai apagou a luz e pediu silêncio a todos nós. Escutamos aquilo andando na varanda. E obs, nossa janela é de blindex e meu falou, gente, vocês que nunca viu a coisa e não acredita, agora é hora. Puxa a cortina pro lado, mas não deixa o bicho ver vocês não. E assim nos vimos. Aí nisso que os guardas estavam vendo aquela criatura, meu pai me puxou, tacou sal na minha mão e falou, me ajuda a colocar nas janelas, e assim a gente prontificou a ajudar. E aquela criatura não se deu por vencida, tentou a todos custou abrir a porta da cozinha, arranhava e batia, e nisso meu pai falou, amanhã bem cedinho vem pegar sal. Gente, nós não pregamos os olhos sequer. Amanheceu e eu já estou em casa, mas os guardas se puseram a ajudar, ficar com meu pai lá no sítio para acabar de fazer a cerca e meu pai trocar as janelas de blindex por todas de ferro, com grades. E outra, me desculpem o texto grande, mas eu precisava contar a VCS que o sobrenatural não é brincadeira e que quaresma exige respeito. Edi, enquanto não deu 12 eu não vim embora. O medo tomou conta de mim, deixei minha moto com meu pai e um dos guardas me trouxe de carro. Quando foi 6 da manhã, a doninha, mãe do moço que foi buscar a lenha, foi buscar o sal. Essa história aconteceu comigo 27 e 28 de março de 2025. Rumo a 10 mil inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Kleber Shows. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos, assistam nossos vídeo-relatos, contos e histórias no canal no YouTube do Kleber Shows. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Kleber Shows agradece pela sua visita, volte sempre.